estás. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Seja bem-vindo a mais um encontro da Igreja Batista Celina Parque Eldorado, da Vibe Igreja. Muito bom ter você conosco, celebrando a Deus. E eu digo, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é abençoado quem tem a sua aljava cheia de filhos. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Será inútil construir, será inútil vigiar, será inútil trabalhar, se não for o Senhor por nós. E é isso que nós clamamos essa semana. Que o Senhor seja por nós, que o Senhor seja por mim e por você. Vamos orar? Ó eterno, adorado, exaltado, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que sempre há de ser, o Deus Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o grande eu sou, o Yahvé, o Deus que vai na frente nas nossas batalhas, dirigindo os nossos passos, nos protegendo, guardando, ó Pai, as nossas famílias. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Humildemente, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e clamamos ao Senhor que o Senhor, ó Pai, nos guarde pela retaguarda, pela frente, pela direita, pela esquerda, Senhor, que essa seja uma semana cheia da Tua presença nas nossas vidas, guardados nas Tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, nós nos submetemos a Ti e pedimos que o Senhor seja por nós, hoje, essa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, irmão, se alegre com a sua família, chame a sua família para a sala, se ajunte, esse é um momento de alegria na presença do Senhor. Enquanto nós cantamos, enquanto você se alegra, você pode preparar o seu pedido de oração. Enquanto nós cantamos, você pode celebrar a Deus também com o seu dízimo e com a sua oferta. Nós preparamos essa celebração para que você vá à presença de Deus, para que você entre no trono da graça de Deus e consiga se conectar com esse Deus Todo-Poderoso. Faça isso agora, se desligue de todas as outras coisas, desliga as outras redes sociais e fique conectado agora na presença do Senhor. Vamos louvar esse Deus Todo-Poderoso. Cantemos que Ele está no controle.
vamos continuar louvando a Ele, que é grande, que é poderoso, que é digno do nosso louvor. Aproveite também para fazer agora a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Nós ainda estamos em campanha de missões. Nós precisamos enviar o sustento aos nossos missionários. A conta da igreja aparecerá aí, tá? Então não esqueça de fazer desse momento a sua dedicação de dízimos e ofertas. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão, cordeiro e leão, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Ele é grande. Vamos cantar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque Tu és grande, o Senhor é soberano,
O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece cada família que está ligada agora, neste momento, em louvor, em adoração ao teu santo nome. O Senhor conhece aqueles irmãos, ó Pai, que neste momento carecem de cura, carecem, ó Pai, de uma atenção especial do médico, dos médicos, ó Pai. Ó Senhor, abençoe, ó Pai, neste momento, a irmã Vera Lúcia, a mãe do nosso irmão Jean, que está ali naquela UTI, ó Pai. Nós carecemos de um milagre, nós carecemos da tua poderosa mão, ó Pai. Clamamos agora que venha ao nosso socorro. E conforme a tua vontade, ó Pai, atenda as nossas orações. Seja sim, seja não, nós cremos que o Senhor é Deus. E cremos que o Senhor é a cura, Pai, de todas as doenças e de todas as emoções. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa música não está no nosso repertório, mas nós já cantamos algumas vezes. E eu gostaria que você, aí da sua casa, colocasse todo o ar dos seus pulmões e fizesse dessa música a nossa oração. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, cura
Amém, glória a Deus. Convido você agora, nesse momento de louvor e adoração, se juntar a mim também em oração. Quero convidar você que crê no poder da oração a ficar de pé. Hoje eu vou falar sobre isso, vou expor, parte do sermão fala sobre o poder da oração, mas juntos nós vamos interceder nesse instante. Eu quero convidar você que está participando desse culto, que crê no poder da oração, você fique em pé nesse instante também, juntamente comigo, para juntos buscarmos a face do Senhor. O irmão Pedro pede pela sua família, o irmão Corival pede pela sua família, a irmã Letícia pede por conversão na sua família, o irmão Djalma pede pela sua família, o irmão Roberto pede pela sua família e pela intervenção na vida financeira do casal. O irmão Miguel pede pelo seu pai, pela saúde do seu pai. A irmã Marli pede oração também pela sua situação financeira e pela sua saúde. A irmã Mayla pede oração pela sua família também, pelo trabalho. A irmã Kelly pede pela sua família, pela saúde do seu esposo e pelo trabalho. Então são muitos pedidos de oração pela família. E todos, além de pedir pela família, pede pela atual situação do nosso país, a atual situação em que passamos. Então juntos nós vamos clamar nessa noite. Vamos clamar também. A irmã Elaine pede pela família, pela saúde dela também, pelas crises de enxaqueca, e nós vamos clamar por aqueles irmãos que estão enfermos, que estão acamados, que estão precisando de um mover de Deus na sua saúde. Vamos clamar pela irmã Vera Lúcia. A irmã Vera Lúcia, como a Adriane disse na sua oração, precisa de um milagre. Nós que estamos acompanhando os boletins sobre a saúde dela, nós clamamos ao Senhor por um milagre na vida da irmã Vera Lúcia. Continuemos orando pela vida do irmão Francisco, que perdeu completamente a função dos rins, mas também clamamos por um milagre na vida do irmão Francisco. Clamamos pelo total restabelecimento da saúde da irmã Marli, que também precisa de um milagre. Todos aqueles irmãos se juntem a nós em oração, fiquem em pé aí, juntos nós vamos buscar a face do Senhor em oração para a honra e glória do nome dEle, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos que a providência divina está em total concordância com a oração do seu povo. Por isso nós vamos clamar nesse instante, e oramos também pelos enlutados. A família da irmã Sandra está enlutada, perdeu um primo essa semana de 37 anos. Vamos clamar, irmãos, o que nos resta é clamar, o que nos resta é suplicar. Nós não temos outra alternativa, nós não temos, quando chega nesse ponto, em que aos olhos do homem é impossível, somente Deus. Vamos clamar ao Senhor então, levante a sua voz em clamor nesse instante. Eterno, maravilhoso, adorado, exaltado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez entramos, ó Pai, na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, e ó Deus, agora, formando, ó Pai, uma grande comunidade, ó Pai, intercessora, ó Deus, fazendo com que toda a família se torne, ó Pai, uma só em intercessão. A família do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, se une agora em oração, ó Pai, por todos esses pedidos. Pai, eu quero clamar ao Senhor por todas as famílias, por todos aqueles que estão dizendo assim: Senhor, protege a minha família, guarda a minha família. Deus, que o Senhor blinde os casamentos, que o Senhor blinde, ó Deus, as casas, que o Senhor blinde, ó Pai, os relacionamentos entre pais e filhos, mães e filhos, filhos e mães. Que o Senhor, ó Deus, seja, ó Pai, a sentinela, porque se o Senhor não guardar, em vão trabalha, Senhor. Se o Senhor não guardar, por que adianta, ó Pai, termos segurança? Ó Deus, clamamos ao Senhor pelas famílias, clamamos pela saúde, ó Pai.
Faz um milagre, Senhor. Visita agora a irmã Vera Lúcia naquele leito, ó Pai, de UTI. Visita, ó Pai, o irmão Francisco. Visita a irmã Marli. Visita a irmã Elaine, Deus. Visita o pastor Aldimar, Senhor, que também está passando por um momento de vale. Ó Deus, visita, Senhor. Cuida, Senhor. Cura, Senhor, porque nós cremos que Tu és a cura. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode reverter situações. Nós cremos que o Senhor pode subverter situações. Então, Deus, nós humildemente falamos que isso aconteça não porque nós merecemos, mas para que o Teu nome, a seu tempo, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa é a nossa fé, irmãos, essa é a fé que nós temos, isso é que nós cremos, que Deus, além de dirigir o seu povo, Ele cuida do seu povo. Nós estamos nessas semanas proclamando a soberania de Deus a partir do livro de Êxodo. Nós estamos proclamando, aprendendo a proclamar, conhecendo esse Deus e obedecendo esse Deus, entendendo a sua soberania para que possamos responder a sua soberania. Infelizmente, nós aprendemos semana passada que mesmo direcionados por Deus, o seu povo também toma decisões erradas. Nós tomamos decisões erradas. E muitas vezes tomamos decisões erradas porque estamos movidos pela murmuração, que é a reclamação movida pela incredulidade. Nós estamos no seguinte momento histórico no nosso estudo no livro de Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. Faraó liberou o povo e eles estão caminhando para o Sinai, onde eles vão receber a lei, a instrução divina. Desde a travessia do mar até a chegada do Sinai, aos acontecimentos que nós estamos estudando nesses últimos dias. Quando o povo sai do Egito, quando o povo deixa o Egito, eles atravessam a pé seco o mar de juncos, o mar vermelho, vem o exército de Faraó sucumbir, falecer, e entre esse momento até a chegada são 45 dias de caminhada, mais especificamente, desde o momento que Faraó deixa o povo sair, até a chegada do povo, até o recebimento da lei do Senhor, são 50 dias. Desse período, Deus transformou águas amargas em água doce, mesmo com a murmuração do povo. Nesse período, Deus encaminhou o povo até Elim, um grande oásis, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Nesse período, Deus sustentou o povo. Aliás, não somente nesse período, né? Porque no capítulo 16, Deus demonstra a sua providência com o povo, enviando o maná do céu, enviando as codornizes, que embora fale muito pouco, era a providência de Deus. Preste bem atenção, durante todo o período do deserto, Deus não deixou faltar nada para o seu povo. Foi até a frase de impacto que nós ouvimos na semana passada, ecoando lá de Deuteronômio 2, verso 7, que em nenhum momento, durante toda a caminhada, Deus deixou faltar nada para esse povo. Mesmo assim, eles foram murmuradores. E o cuidado do Senhor se mostrou através da alimentação, o cuidado do Senhor se mostrou através do suprimento de água, não faltou, mesmo num deserto escaldante, árido, não faltou nem água, nem comida para o seu povo. Deus enviou no tanto certo que o povo precisava. Mas aí nós ainda continuamos nesse período, entre a saída do Egito e a chegada no Sinai para receber a lei. E a passagem que eu quero expor, que eu vou expor para os irmãos nessa noite, que é o texto de Êxodo 17, já anota aí, Êxodo 17, de 8 a 16. Essa passagem é uma lição poderosa que nós teremos nessa noite. Deus transformou a água impotável, não potável, em água potável. Deus mandou o maná do céu, Deus mandou as codornizes,
Deus, mais uma vez, feriu, quando o povo está chegando nos pés da montanha, Deus feriu a rocha e tirou água lá em Refidim. É o início do capítulo 17, depois você leia o capítulo 17 todo. No início do capítulo 17, o povo está sedento novamente, com sede novamente. Moisés toca na pedra e jorra água da pedra. Logo depois disso, vem a primeira grande batalha para o povo de Israel. O povo de Israel se confronta, entra em confronto com um povo inimigo que está no meio do caminho. Entre o povo de Israel e Sinai estão os amalequitas. E é o objeto do nosso entendimento dessa noite. Eu proponho para você o seguinte tema: a sinergia da vitória. Repete para a pessoa que está do seu lado aí agora. A sinergia da vitória. Guarda bem esse tema. A sinergia da vitória, porque eu vou explicar o que é, mais uma vez, eu vou explicar o que é a palavra sinergia. E que isso implica nas nossas vidas. Êxodo 17, de 8 a 16, acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Verso 10. Josué foi então lutar com os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que ele se sentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, uma de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como num memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu gostaria de ficar com meus braços em pé, levantados até o final. Só que ontem, o irmão Pedro, David, foi lá em casa fazer uma avaliação física, e a avaliação física que ele fez comigo, Beto, deu que a minha idade biológica é de 80 anos. E eu estou então, isso é sério, não é de rir não, vou ter que tratar sobre isso. Eu não vou conseguir ficar com os braços em pé, porque eu tenho a idade biológica, a mesma idade biológica física de Moisés, quando ele subiu esse monte, 80 anos. E à medida que ele cansava e ele queria baixar os braços, aliás, para eu ficar com os braços em pé aqui, eu tinha que trazer aqui o Vinícius, o Beto, para segurar os meus braços, como Ur e Arão fizeram com Moisés. Mas eu não vou fazer isso. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e nos dê entendimento sobre essa passagem tão maravilhosa. A sinergia da vitória. O que é sinergia? Dia 26 de maio de 2019, aqui mesmo, nesse mesmo púlpito, eu preguei uma série, estava no meio de uma série expositiva a partir do livro de Neemias. E preguei sobre a importância da sinergia para o sustento do avanço do Evangelho. A partir do texto de Neemias, eu expus
eu argumentei que quando a igreja se reúne, quando os irmãos se reúnem, quando o povo de Deus se reúne para contribuir, nós somos mais fortes. E lá no dia 26, há quase um ano, 26 de maio, eu dei o conceito de sinergia que eu vou lembrar os irmãos. Sinergia significa cooperação. É um termo de origem grega, sinergia. Sinergia é um trabalho ou esforço para realizar determinada tarefa muito complexa que pode atingir o seu êxito no final. Sinergia é o momento em que o todo é maior que a soma das partes. Vou repetir. Sinergia é o momento em que o todo é maior que a soma das partes. A conta é o seguinte: eu sozinho, eu consigo realizar X força. Eu e mais outro parceiro deveríamos realizar 2x força. O princípio da sinergia diz o seguinte, que quanto mais força nós ajuntamos, isso não multiplica por 2, isso multiplica por mais de 2. E eu consigo exercer uma força maior do que aparentemente eu estaria exercendo. Isso é sinergia. A sinergia faz com que pessoas se ajuntem, ou indivíduos se ajuntem, e realizem uma obra muito além. Eu usei o termo sinergia para explicar, ou para aplicar a contribuições e a manutenção do avanço do Evangelho. E é verdade. É interessante como, quando nós nos juntamos, por exemplo, nós estamos no meio da campanha de missões mundiais, e eu preguei esse sermão no ano passado, provavelmente dentro desse contexto da campanha de missões mundiais, dizendo justamente que nossa igreja aqui pequena, no extremo oeste da cidade de Goiânia, com um pouco mais de 100 pessoas, se junta forças com várias outras igrejas espalhadas pelo país, e nós cooperamos para manter a obra do Evangelho avançando em todo o mundo. Mas hoje eu quero usar o exemplo, aplicar o exemplo da sinergia numa outra perspectiva, que é a perspectiva da cooperação também, mas uma outra cooperação, a cooperação sinérgica entre a providência divina e o povo de Deus. Vou repetir. A providência sinérgica, a força sinérgica, a sinergia entre a providência de Deus, que seria suficiente, mas pela sua soberania Deus escolhe, a partir da sua providência, com a sua providência, juntar forças ao seu povo para realizar o seu projeto, realizar a sua vontade. A sinergia cerca o povo de Deus por todos os lados, inclusive na forma como Deus opera a sua vontade. Ele leva o seu povo a situações vitoriosas numa parceria com o seu povo, e é isso que nós vamos ver, e é isso que ele está ensinando. Eu quero andar com vocês pela jornada do deserto, mas nós vamos desenvolver uma parceria. Eu vou entrar com providência, vocês vão ver a minha providência, mas vocês precisam estar totalmente conectados comigo, dependentes de mim, e fazer tudo isso, tudo que eu vos disser. Essa era a condição de Deus, e isso implica na sinergia da vitória, que pontualmente nessa história aconteceu, e é isso que eu quero ver com você. Por exemplo, a partir do verso 8, volta lá no verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute com os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Foi então Josué lutar com os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Vou relembrar você do povo saindo do Egito, e quando eu preguei sobre direcionamento divino, o fato de que o povo investiria 3 meses, 90 dias para chegar em Canaã. Mas Deus, sabendo que o povo ainda não estava preparado para isso,
levou o seu povo para o Sinai. E ao levar o seu povo para o Sinai, chegando no Sinai, eles se encontram com os amalequitas. E Moisés chama Josué. Josué aparece na história pela primeira vez. Josué era um assistente de Moisés. E aparentemente fica muito claro para nós, irmãos, que Josué tinha um espírito guerreiro. Nós sabemos que o povo israelita não sabia guerrear, porque o próprio Deus disse que não os levaria pelo caminho dos filisteus, pela estrada dos filisteus, porque eles não sabiam guerrear. Mas Deus tinha um líder, Moisés, que juntamente com ele andava um rapazinho, o RD, cadê o Vinícius? O RD de Moisés, o relacionamento discipulador de Moisés, o discípulo de Moisés, que andava com ele, se mostrava, tinha vocação para a coragem. Ele era dado à batalha. Lá adiante nós encontraremos Josué, juntamente com Caleb, com um espírito diferenciado. Lembra dos 12 espias? Josué e Caleb, 2 dos 12 espias, foram espiar a terra, viram que a terra era boa e voltaram com um relatório bom para Moisés e para os líderes do povo. Josué tinha um espírito guerreiro. Ele tinha não somente ele tinha um espírito guerreiro, mas Deus disse para Moisés: Moisés, chama Josué e coloca Josué. Faça com que Josué escolha alguns dos homens. Aliás, Moisés disse para Josué: Josué, escolha alguns dos homens e lute com os amalequitas. Moisés olha para Josué, sabe das características de Josué, sabe da vocação de Josué, e fala para Josué fazer o quê? Pegar todo mundo? Não, escolhe alguns homens. Deus, em sua providência, queridos, sinergicamente preparou do seu povo pessoas para guerrear. Levantou homens vocacionados para guerrear. Como eu disse, o povo de Israel não estava preparado, mas Deus levantou ali no meio do povo homens dispostos, corajosos para guerrear. E esse homem, o líder desse movimento, foi Josué, que juntou com um grupo e foi para a batalha. Deus é providente em separar pessoas. Deus é providente em levantar homens. Deus foi providente em levantar no decorrer da história, na narrativa histórica, homens para guerrear pelo povo de Deus. Mas o texto continua. Assim como Deus foi providente e traçou uma estratégia, levantou homens na batalha e se juntou, olha só, a providência de Deus, vocês vão vencer os amalequitas. Moisés escolhe alguns homens para vencer os amalequitas. É providência divina, mais pessoas dispostas para trabalhar, pessoas dispostas para batalhar. Mas Deus também age de maneira sinérgica, derramando sobre o povo a sua providência, juntamente com a ação intercessória. Verso 10, parte B, diz: Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para ele sentar. Então Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Quero que você preste atenção nesses 3 personagens aqui. Olha só a cena. Está lá Josué, o jovem Josué, com os seus guerreiros no fronte de batalha com os amalequitas, guerreando. Moisés, Arão, seu irmão, e Hur, que é um personagem que vai ser mencionado apenas uma outra ocasião, lá em Êxodo 24, 14. Esses 3 personagens se juntam
e foram providenciais, de acordo com a história, está muito claro, que esses 3 personagens foram providenciais para que Israel alcançasse a vitória sobre Amaleque, os amalequitas. Já sabemos da vocação de Moisés, que a vocação de Moisés, irmãos, envolvia ser um instrumento para que Deus executasse a sua providência. Quando Deus chamou Moisés, lembra do chamado de Moisés? Deus fala: pegue a sua vara e eu vou te usar, você será instrumento das minhas mãos para libertar o povo e conduzir o povo, não somente a libertar, mas para conduzir. Nós sabíamos da vocação de Moisés. Falei de Neemias lá atrás, fiquei com Neemias na cabeça. Nós já sabemos da vocação de Moisés, de ser um instrumento, ser um ponto de contato entre o povo e o próprio Deus para dar direcionamento, mas aqui se juntam 3 homens. Aqui se une, Moisés se junta a outros 2 para suportar. Se junta aos outros 2, Arão e Hur, para dar validação àquela ação. Os comentaristas dizem que você pode interpretar que as mãos levantadas de Moisés podia ser apenas um ato militar, vá, ou então um ato militar, recue, quando eu baixar a mão vocês recuem. Você pode também interpretar, segundo os comentaristas, que essa mão levantada era como se Moisés estivesse praguejando, lançando maldições sobre os amalequitas. Mas a posição mais usada pelos comentaristas, a explicação tradicional, é que esse gesto é um gesto de fato intercessório. Ela pode bem estar correta. Neste caso, abaixar as mãos significa parar de orar, cessar de depender de Deus para a vitória. E não é incomum atrelar o levantar as mãos com ação intercessória nas Escrituras. Eu anotei pelo menos 2 versos. Salmo 63, 4 diz: te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, diz o salmista. Salmo 34, 2 ainda diz: levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor com uma ação de adoração intercessória. Portanto, há uma sinergia aqui, Deus providenciando a vitória e ao mesmo tempo 3 homens orando. O povo de Deus com seus representantes em ação, lembrando que, olha que interessante, tem um homem entre esses 3, Hur, que nós sabemos muito pouco dele, mas ele estava ali segurando o braço de Moisés para que a ação intercessória acontecesse. Assim como Deus providenciou homens de forma sinérgica para batalhar, para estar lá embaixo da colina, lutando, estava lá Josué com seus guerreiros, Deus providenciou nessa ação sinérgica homens para interceder. A sinergia, ela é providente na batalha, a sinergia, ela é providente na intercessão, e a sinergia, ela é providente também em saber quem são os inimigos e enfrentar os inimigos. O texto diz o seguinte: o povo de Israel, os guerreiros de Josué, prevaleceram contra os amalequitas. O verso 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: escreva isso num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E jurou pelo trono do Senhor, verso 16, perdão, eu pulei o 15, fui lá para o 16. Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Preste bem atenção. A primeira frase lá do verso 8, lá no verso 8, diz que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Eu fiz questão de primeiro enfocar na formação da batalha com o grupo de Josué, com os guerreiros de Josué. Mas quem são esses amalequitas? Que estão ali entre o povo de Deus, que estavam ali entre o povo de Deus e Sinai.
Quem é esse povo? Nós passamos direto lá no início pelos amalequitas, e eu preciso falar com vocês sobre quem são os amalequitas para aplicar depois nas nossas vidas esse texto. A tribo de Amaleque é considerada uma tribo de origem edomita. Olha o que diz lá em Gênesis 36, 12. Quem é? Olha só, a ascendência de Amaleque. Amaleque, ele é de origem edomita. Olha o que diz o texto. Elifas, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram estes os netos de Ada, filho de Esaú. De quem Amaleque é descendente? De Esaú. Lembra da história de Esaú e Jacó, filhos de Isaac? Esaú é o primogênito de Isaac, que abriu mão da sua primogenitura, abriu mão de fazer parte da linhagem da promessa, para matar a sua fome com um prato de lentilhas. Olha o que diz lá em Gênesis 25, de 29 a 34, vou te contar essa história. Você identificou aí então? Amaleque, a tribo de Amaleque é descendente de Esaú. Quem é Esaú? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo de fome. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, diz o texto no verso 34, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, desprezou o seu direito de fazer parte da linhagem da promessa. Muito bem, aqui eu estou situando você. Amaleque é por descendência, você sabe da história. Jacó então contende com Esaú desde o ventre da sua mãe. Jacó usurpou o lugar da primogenitura de Esaú por deliberada atitude e expressão deliberada de Esaú abrindo mão do seu direito. Isso foi uma atitude grave, que Deus considera por grave. Desde então os irmãos não se entendem mais. Esaú não se entende com Jacó. Jacó é Israel. Os israelitas não se entendem com os descendentes de Esaú, dos edomitas. Por conseguinte, os amalequitas. Portanto, por descendência, e também você percebeu por estratégia militar, os amalequitas são inimigos dos israelitas. E por posição geográfica também. Os amalequitas eram, além de descendentes de Esaú, eles eram uma resistência entre o povo de Deus e o Sinai, que seria o lugar da manifestação divina de Deus e a sua instrução. É isso. Deus está direcionando o povo para chegar ali no Sinai, nós vamos ver nas próximas semanas, e receber a lei, receber a instrução. É assim que vocês devem andar na minha presença. E há um inimigo entre entender a vontade de Deus e o povo de Deus. Deus, em sua providência, sinergicamente, leva o seu povo a vencer o seu inimigo natural para alcançar o lugar da instrução. Você está entendendo o desenvolvimento do texto? Por que eu estou usando tanto a palavra sinergia? Sinergicamente, Deus preparou os seus guerreiros para a batalha. Sinergicamente, Deus usa a oração, a ação intercessória para executar o seu plano.
Sinergicamente, Deus vence os inimigos do povo de Deus para que o povo de Deus receba a instrução. E continuando o texto, no versículo que eu pulei, verso 15 diz: Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. Moisés construiu um altar e chamou-lhe de: O Senhor é a minha bandeira. Você sabe a tradução desse termo? Sabe que termo é esse? O Senhor é a minha bandeira? Você se lembra que termo é esse? Jeová Nissi. Já cantamos aí Jeová Nissi em algumas músicas, mas é um termo muito pontual. Ele é usado somente nesse momento. Muitos cristãos lembram o termo Jeová Nissi por causa do desejo, então, da atração que para alguns cristãos tem o judaísmo. Mas é um termo pontual, mas que demonstra também a sinergia entre a providência divina e o levantar um estandarte por parte do seu povo para dar glória ao seu nome. O texto diz que ali se tornou um altar, esse lugar, esse feito de vencer os amalequitas, a primeira vitória do povo de Israel, depois que Israel saiu do Egito, merecia um marco, merecia um altar. Ele construiu um altar, erigiu o altar e disse: Jeová Nissi. O eu sou é a minha bandeira. O eu sou é o meu estandarte vitorioso. É o estandarte vitorioso para o seu povo. Esse estandarte, o nome Jeová Nissi, é uma atribuição à presença providente de Deus, não somente naquele instante, como em todos os momentos. O povo de Israel levantaria o seu estandarte na guerra. Quem é o seu estandarte na guerra? É o próprio Deus. Quem é que vence a guerra, as batalhas pelo povo? É o próprio Deus. Deus, por sua providência, então, sinergicamente, é a bandeira que garante a vitória aos israelitas, enquanto eles carregarem essa bandeira. Deixa eu recapitular todo o texto para você, a partir da palavra sinergia, da ação sinérgica. Deus é providente e levanta guerreiros para batalhar. Deus é providente e levanta o seu povo para orar. Deus é providente e vence os inimigos do seu povo para que eles cheguem até a instrução. Deus é providente, Ele é o estandarte que o seu povo deve carregar. Olha a sinergia aí. Tem um estandarte, o povo precisa fazer o quê? Carregar essa bandeira. Vamos aplicar esse texto na nossa vida? Pensando na relação, então, sinérgica entre Deus e o seu povo. Deus nos usa para executar a sua providência nas batalhas. As batalhas que nós lutamos, nós devemos lutá-las com o próprio Deus. Deus levanta os seus guerreiros, como levantou Josué e os seus homens, no nome do Senhor. E Ele nos usa para nos dar as vitórias que são alcançadas pelo seu próprio poder. Quem levou o povo à vitória? Foi Josué e os seus homens? Ou Josué e os seus homens no nome do Senhor? Quantas vezes nós contamos as histórias das batalhas do povo de Israel? Eu estava numa live ontem com o povo das antigas da igreja que eu cresci. E as primeiras músicas que nós lembramos foram aquelas, nós estávamos numa live de música, ali no Instagram, e as músicas que nós lembramos, eu perguntei para o Helison, meu amigo Helison, qual é a música que estava tocando na sua época? E ele disse, eram as músicas de guerra, que relembram as guerras que o povo de Israel passou. Jeová é o teu cavaleiro, ouve o júbilo de todos os povos, homem de guerra é Jeová, nome temível em louvores na batalha. Quem é como o Senhor, que prepara o seu povo para guerrear? Há uma ação sinérgica. Deus faz o seu povo prevalecer, mas para que você prevaleça, meu filho, você precisa batalhar. É uma ação sinérgica. Deus te dará a vitória no nome dEle, mas você precisa trabalhar.
Você é um instrumento de Deus para que você alcance a vitória nas batalhas. Você caminhando com Deus e lutando, não se omitindo, é a ação de Deus para alcançar a vitória sobre os inimigos, uma ação cinética. Segundo lugar, há uma relação inseparável entre a ação intercessória e a providência divina. Vou repetir. Qual é o tema do sermão? Sinergia vitoriosa. Meu irmão, há uma relação inseparável entre o fato de que Deus te dará a vitória, mas há uma relação entre a providência dele e a sua ação intercessória. Nós precisamos orar. Ao povo de Deus foi dado a missão de interceder. No deserto da vida, nós temos que subir a colina. Temos que estar lá no vale batalhando, mas ao mesmo tempo subir a colina da ação intercessória, como Moisés, Arão e Ur subiram. Nós somos os que estão no topo da montanha, estamos batalhando, mas estamos também no topo da montanha, preenchendo a brecha entre a derrota e a vitória. É porque confiamos na providência divina que nós levantamos as mãos e não paramos de clamar, e nos ajuntamos com os outros para clamar. E não podemos estar sozinhos no ofício de vigiar. Nós clamamos dominicalmente juntos, suplicamos juntos. Escute aqui, irmão. Seu pastor nunca vai subir um monte sozinho. Nós podemos até subir um monte, viu, Betinho? Mas nós temos que subir junto. Viu, Jean? Você não vai passar por essa batalha com a sua mãe sozinho. Viu, irmã Vilma? Você não está passando nessa batalha. Embora estejamos longe fisicamente, nós estamos unidos espiritualmente, com mãos levantadas, clamando pela vida do irmão Francisco, clamando pela vida da irmã Marli, clamando pela vida da irmã Vera Lúcia. Porque nós nos juntamos forças, levantamos as mãos e cremos na providência divina. Inclusive, deixa eu exortar você, irmão. Se você tem um plano solo de intercessão, eu quero clamar a você, exortar você, decline desse plano solo. Abrace o projeto comunitário, porque juntos nós somos mais fortes. Crendo juntos na providência divina, que nós somos mais do que vencedores. Você percebe como a aplicação desse texto ela é muito atual. O fato de que nós temos que batalhar as batalhas do Senhor junto com o Senhor, de que devemos desenvolver uma ação intercessória e clamar ao Senhor, crendo na sua providência. E essa providência, providência de Deus, nos torna aptos para vencer os nossos inimigos na jornada. Eu fiz uma relação, ficou bem claro para você, que os amalequitas, inimigos do povo de Israel, têm uma relação direta com a história de Israel. O pai, Jacó, que depois se tornou Israel, irmão de Esaú. Esaú, pai dos edomitas e pai dos amalequitas. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, sobre Esaú e a sua descendência. Hebreus 12, 16 e 17. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E não teve como ele alterar a sua decisão, embora buscasse as bênçãos com lágrimas. Como é que nós aplicamos isso nas nossas vidas, irmãos? Os amalequitas, descendentes de Esaú, representam sim a nossa inclinação para a carne, para o profano. Representa a nossa luta contra a resistência em obedecer. É um obstáculo entre nós e a instrução que vem do alto, a nossa carne.
aquele que se afasta da vontade de Deus, das promessas divinas. É na nossa carne que o inimigo trabalha, o inimigo das nossas almas trabalha, para que nós não cheguemos ao pleno conhecimento da vontade e da verdade de Deus. Estava ali os amalequitas resistindo entre o povo e a instrução que seria recebida no Sinai. E nós precisamos, numa ação sinérgica com Deus, vencer esse inimigo que nos afasta de conhecer a vontade de Deus. Deus vai providenciar na sua caminhada instrumentos, em conjunto com a sua providência, que vai te ajudar a vencer esse inimigo que é a nossa carne. O que está entre você e Deus nesse instante? O que está entre você e a instrução divina e a vontade do direcionamento divino nesse instante? Você vai recuar? Você vai mudar de direção? Eu digo para você, se você mudar de direção, você vai sucumbir. Enfrente o inimigo. O verso 16 diz algo interessante, do capítulo 17. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. É a nossa batalha. Vencer o nosso inimigo. Aquilo que inclina para a carne. Para matar os desejos físicos. Está diante de nós uma guerra que temos que vencer todos os dias. A luta contra a nossa carne. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós consigamos passar, vencer, juntamente com a providência de Deus, batalhando contra os nossos inimigos, e consigamos entender a vontade de Deus para nós. Porque diante de nós também tem nós temos outra ferramenta, sinérgica. Quando Moisés faz um altar e diz, depois da vitória, e diz assim: o Senhor é minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte. Você não sabe como vencer Amaleque? Você não sabe como vencer a sua carne? Eu quero convidar você, olhe para o alto. Desde moleque eu tenho fascínio por bandeiras. Eu tinha um costume que minha mãe odiava, se minha mãe estiver assistindo ela vai concordar, de pregar os pôsteres. Meu quarto, pastor Humberto, Vinícius, era cheio de pôsteres, não era de meninas não, era dos meus times. Quando o meu time ganhava um título, eu ia lá, comprava um pôster, nas bancas de revista vendia um pôster, você abria um pôster gigante, eu pegava, no ano que o meu time ganhou a primeira vez o Campeonato Brasileiro, eu colei pôsteres em todas as paredes. Mas teve um pôster que me chamou muita atenção, que eu abri, Beto, e era uma foto panorâmica da arquibancada, da época que o povo podia levar bandeiras para o estádio. E tinha milhares de pessoas no estádio, centenas de bandeiras. Que foto linda! E aquela foto ficava na parede principal do meu quarto, quando o meu time era como se fosse idolatria para mim. Eu acordava, olhava para aquilo, que coisa linda! Aquelas bandeiras me causavam fascínio. Em um determinado momento eu fui no estádio de futebol, meu time veio jogar na cidade de Goiânia, eu fui no estádio, e eu tinha o costume, quando era mais jovem, viu, Ana? De sentar lá no meio da bagunça, de ficar lá no meio da torcida organizada, onde eles rodavam a bandeira. E eu fiquei do lado de um rapaz que estava com a bandeira, tremulando a bandeira, uma bandeira linda com o símbolo do time. De repente esse cara olha para mim e fala assim: toma, balança a bandeira você. Eu peguei a bandeira e fiz assim. Poucos segundos depois que eu fiz isso, ele tomou a bandeira de mim, da minha mão, disse: você tem que balançar essa bandeira com paixão. Tremula, ela tem que tremular. E aí ele mostrou que não era somente fazer assim. Eu tinha que pegar a bandeira e balançar a bandeira, porque lá no alto ela pareceria que estava tremulando de fato, ficava linda. E aí eu entendi que aquele efeito que vinha das arquibancadas, que eu via na TV, era um efeito de alguém pegando essa bandeira e balançando e fazendo com que essa bandeira ficasse bonita. Havia uma sinergia entre a pessoa e a bandeira. Aquele cara, eu nunca mais me lembro dele. Eu não sei quem que é aquele cara, não lembrei do rosto dele.
há mais de 15 anos atrás. Mas eu me lembro que tinha naquela bandeira o símbolo do meu time. A paixão que aquele cara tinha para tremular aquela bandeira. Trazendo como exemplo para nós, há uma sinergia entre o poder do nosso Deus e o nosso esforço para fazer com que esse Deus seja mostrado. Nós precisamos tremular com força a bandeira de um Deus vitorioso. É como se o nosso braço fosse a haste da bandeira e a nossa vida se conectasse com esse Deus que é o Jeová Nissi, Jeová, nossa bandeira. Amaleque conheceu e sucumbiu. Precisamos levantar bem alto, sermos aqueles que vamos batalhar, os guerreiros de Deus, os guerreiros em ação intercessória, que vence o inimigo junto com Deus, numa ação sinérgica, levantando bem alto o nosso estandarte, para que todos os nossos inimigos vejam e temam. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Amém? Concluindo, como eu disse semana passada, o povo israelita falhou na jornada. O ponto do estandarte, aliás, falhou a ponto do estandarte do Jeová Nissi, a bandeira, ser trocada por um madeiro, por um pedaço de madeira. E ali naquele alto, como o povo de Israel sucumbiu em não conseguir fazer tremular a bandeira, Jeová Nissi, Deus mesmo tremula a sua bandeira. Deus mesmo faz a sua bandeira brilhar, mas no madeiro. O próprio Deus desceu, se tornou homem e fez tremular o seu nome na cruz. A sinergia entre nós, irmãos, e Deus deve ser inquebrável. Aliás, ela é inquebrável. Sabe por quê? O Espírito Santo nos garante a sinergia, a ligação que você tem com Deus. O Espírito Santo te impele a lutar as batalhas todos os dias e crendo, o Senhor está comigo. O Deus dos exércitos está comigo. O Senhor dos exércitos está comigo. E Ele te convida a não somente descer no vale para guerrear, mas subir no monte para desenvolver uma ação intercessória. E não suba sozinho, suba em grupo. Que nós sejamos como Josué, sejamos guerreiros, sejamos povo batalhador, em parceria com a providência divina. Nós tenhamos fé que nós sabemos, tem um inimigo entre nós e a vontade de Deus, mas o Senhor é a nossa bandeira. Que ergamos esse estandarte com o nome de Jesus, uma bandeira manchada de sangue, que quando a gente tremula, respinga sangue sobre os nossos pecados. Imagine essa cena, uma bandeira ensanguentada, e quando nós balançamos essa bandeira, tremulamos com paixão essa bandeira, o sangue cobre a multidão dos nossos pecados. Isso é sinergia. Eu espero que você tenha compreendido isso. Que há uma relação, por causa do Espírito de Deus que está em você, que faz com que você vença as batalhas. Mas você precisa lutá-las. Há uma relação entre você e Deus. Para que a providência dele ocorra em sua vida, você precisa orar, clamar ao Senhor numa ação intercessória, orar com os irmãos. E você precisa levar esse estandarte, proclamar Jeová Nissi, em Cristo Jesus. Jeová Nissi venceu na cruz, Ele é a minha bandeira, esse é o altar que eu levanto na minha vida. Isso aqui os meus inimigos vão saber, aonde eu chegar os meus inimigos, a minha carne saberá que o sangue de Jesus, levantado na bandeira, com uma bandeira ensanguentada, é suficiente para nos salvar e para nos livrar dos inimigos. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso de verdade? Então coloque a sua fé em ação, confie no Senhor, que o Senhor te dará a instrução dele, e você vencerá os inimigos, para a glória do nome do Senhor. Eu faço o mesmo convite, irmão, hoje,
Domingo que vem farei de novo. Fique em pé no seu lugar aí, levanta. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, e você quer dizer assim, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, fique em pé no seu lugar aí, de onde você estiver. Proclame, veja o sangue derramado como a bandeira de Deus que cura, que sara. Fique em pé no seu lugar. Eu não estou vendo, você está em casa. Mas é uma relação, é uma questão entre você e Deus. Talvez você não se ache ainda contado como povo de Deus. Se levanta, entrega a sua vida para Jesus, passa a empunhar a bandeira da salvação em Cristo Jesus, passa a tremular essa bandeira ensanguentada, que ela enche a sua vida, que o sangue cubra a sua multidão de pecados. Entregue a sua vida para Jesus hoje mesmo. Me procure através das redes sociais, aí através no próprio Facebook, ou então no YouTube, ou pelo WhatsApp, que eu quero orar com você. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor está te dando a oportunidade de desenvolver um sinergismo, uma parceria vitoriosa. Você crê nisso? Eu quero orar com você nesse instante. Deus, nessa vitória do povo de Israel, ali em Refidim, que momento marcante para o povo, que momento encorajador, que faz com esse povo que fez esse povo ficar mais conectado contigo. Mas infelizmente, Senhor, como vimos semana passada, esse povo era inclinado para resmungar, era inclinado para a murmuração. Tira de nós, ó Deus, toda e qualquer inclinação a não querer estar numa parceria contigo, a não querer estar num relacionamento íntimo contigo, que nos leva a lutar contigo, que nos leva a desenvolver uma ação intercessória para vencer os nossos inimigos e levantar um altar, uma bandeira, o que está escrito: o Senhor é minha bandeira, o Senhor vai adiante vencendo as minhas batalhas e eu estou com Ele. Aonde o Senhor me levar, eu irei e vencerei as batalhas. Tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Fique ligado no que está acontecendo na nossa igreja. Nós temos várias cestas básicas para entregar. Se você está precisando de cesta básica, passe aqui, fale com o irmão Paulo, fale com o seu líder de PGM. E os irmãos, nós viramos o mês, líderes de PGM, continue com a campanha forte aí das cestas básicas. Irmã Mayla pede para avisar, nós continuamos com a campanha de missões mundiais. Nós temos um alvo que nós vamos entregar até o final do mês de R$3.000. Continuem firmes e fiéis com as ofertas, com seus dízimos, para que a casa do Senhor continue abastecida e a gente continue pagando as nossas contas. Amanhã, às 19 horas, a live de vida, mais uma vez eu converso com vocês ali no Instagram, você que tem Instagram, junte a mim em oração e também para nós estudarmos uma porção da palavra e conversarmos sobre algum assunto sobre Bíblia, a palavra de Deus, nas nossas vidas, ok? Sigam as recomendações. Vem cá, pastor. O pastor Humberto vai dar a bênção final. Fica aqui do meu lado, eu quero só mostrar. Aliás, vem depois, pastor, porque eu vou orar pelos aniversariantes. Esqueci. A Ana me mandou mais cedo os aniversariantes. Fica aí, pastor. O pastor vai dar a bênção final de máscara. Abre o microfone aí, viu? Microfone de mão para o pastor usar. Pastor Humberto. Mas quero orar. Cadê a Ana? A Ana me mandou. Ana. Aqui. Os aniversariantes da semana. Se eu estiver esquecendo de algum recado importante, tá? Os cursos das mulheres continuam. Os cursos de formação de líder, todos os domingos às 8h30. 9 horas da manhã, está um pouquinho mais tarde esse período, 9 horas da manhã. A nossa aula de EBD hoje foi fantástica. Assista, está gravado, está lá no YouTube da igreja, youtube.com/Vibe Igreja. Então você só digitar Vibe Igreja que vai sair no nosso YouTube. Os aniversariantes da semana: Pastor Humberto, Yasmin, Kênia,
Miguel, o Jefferson, não sei se o Jefferson está assistindo, o Jefferson é membro da nossa igreja ainda, mas mora lá em São Paulo. Todos esses fizeram aniversário essa semana. Vem cá, pastor Humberto, eu não vou te abraçar igual eu abracei o Sidão no dia do aniversário dele, não. Vamos manter a distância social, mas eu vou orar por você, como representante de todos esses que fizeram aniversário essa semana. Se eu estou esquecendo de alguém, os irmãos me lembrem aí depois. E depois o pastor Humberto vai encerrar dando a bênção de máscara. Olha que coisa linda. Pode pegar o microfone ali já, porque eu já te passo a palavra. Qual Sidão? Qualquer um? Pode pegar qualquer um aí. Pode só ligar ele. E no final você vai orar. Deus, eu te louvo por mais um ano de vida que o pastor Humberto completou, mais um ano de vida que o Miguel completou, que a Yasmin completou, que a irmã Kênia, que está chegando para a nossa igreja, completou. Por mais um ano de vida que o Jefferson, que está lá em São Paulo, completou. Cobre os teus servos com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Prospera os caminhos deles. E clama ao Senhor em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos nas batalhas contra os nossos inimigos, que entendamos, nos ajuda, ó Pai, a ter discernimento espiritual, de que há uma relação, uma parceria entre nós e Ti, uma parceria de batalha, uma parceria intercessória para vencermos os nossos inimigos e proclamarmos que o nosso Deus é vencedor. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado por tudo, pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa igreja, da nossa comunidade, dos nossos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Teu Espírito estejam sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana, glória a Deus pela sua vida. Encerrou, Ana? E semana que vem, Dia das Mães, nós temos uma dica, os pais me procurem aí, nós temos uma dica de presente para as mães, interessante, me procure que nós vamos providenciar isso. Deus abençoe você, glória a Deus pela sua vida.